Falhei nas minhas metas de novo? Será? Esse vídeo aqui, ele é para falar sobre as minhas metas e um pouco sobre esse processo de metas e definição de metas. Até porque esse canal no YouTube não é só para trazer pessoas para dentro da minha comunidade, que eu vou falar no final do vídeo, mas ele também é um lugar para eu gravar meus vídeos e eu mostrar um relato da minha vida e registrar, porque no futuro vai ser legal de poder assistir essas coisas de novo. Então, se tu tá vendo esse vídeo muito no futuro, obrigado por estar voltando atrás para ver a minha história, de como é que foi o processo desse desenvolvimento. Estamos em 2025, vou falar sobre as minhas metas de 2025. Claro, esse vídeo provavelmente ainda está saindo em 2025, estou gravando ele em novembro, mas para quem não sabe, quem não viu vídeos anteriores, eu tenho um ano que ele começa em agosto e termina em agosto. Então, por que que eu faço isso? Porque eu aproveito, ele termina em agosto e começa em setembro, né? Ele começa em setembro e termina em agosto. Por que que eu faço isso? Porque eu aproveito o ciclo natural das estações da natureza para alinhar a minha vida com ele. Então, ali em setembro é a primavera, é o nascimento, o florescimento das coisas, e o inverno é o ciclo de morte, de solidão, de fechamento, de conclusão. Então, aqui no Brasil, nós temos o inverno ali de junho, julho e agosto. E em setembro já começa a primavera, outubro e novembro. Estamos em novembro agora. Eu, pelo menos, estou em novembro agora, então é primavera ainda. Ainda não chegou dezembro, janeiro e fevereiro, que é o verão. Então, por que que eu faço isso? Porque a maioria das pessoas pega o ano ali de janeiro a dezembro, então vai definir as suas metas em dezembro para começar em janeiro. Sendo que já está no meio do verão. No meio do verão, tu já devia estar focando em trabalhar e não parando para pensar e refletir. Pensar e refletir é muito mais eficaz no momento que tu tá mais dentro de casa e introspecto. É muito mais provável que tu vai sair para a rua para trabalhar, para produzir na primavera, no verão, que está calor, do que no inverno, por exemplo, que está frio, tu vai ficar mais dentro de casa, com cadernos, com livros. É um momento mais propício a pensar em metas, definir planos, estratégias. Então eu me alinho com isso. Ali em julho e agosto eu tiro esse tempo para repensar e refletir sobre as minhas metas, sobre os meus planos, como é que foi, definir as próximas metas. E em setembro eu já começo a iniciar os meus planos. Chegando dezembro é o momento de dar o gás total no trabalho. Então, eu alinho a minha vida com as estações da natureza, recomendo que todos façam o mesmo. E é claro, eu moro no sul do Brasil, e isso faz todo sentido, porque aqui o verão não é um absurdo, é 30, 35 graus, e o inverno é um absurdo, porque chega a 5 graus, 0 graus, então é muito frio, é difícil de trabalhar. Agora, por exemplo, eu não tenho experiência com o Nordeste, mas eu tenho experiência com o Rio de Janeiro, onde eu sei que no inverno bate ali 15, 18 graus, 20, e aí no verão sim bate 40 ou mais graus. Então, eu concordo que no verão talvez seja mais difícil de trabalhar numa temperatura elevadíssima de, por exemplo, 42, 43 graus, e eu acho que é extremamente agradável 20 graus de trabalhar. Então, eu acho que talvez, dependendo de onde tu mora, isso se inverta de acordo com, dependendo de quão agradável é o clima em cada uma das estações. Mas aqui no sul, 0 graus para mim é muito difícil de trabalhar. Eu tenho grandes problemas com frio. Eu, assim, ó, consigo usar 2 camadas de roupa e não suar com 33 graus. Então, calor não me afeta tanto, mas 15 graus eu já tô tremendo de frio. Então, o frio extremo me afeta muito, até por causa da asma, me ataca a asma, etc. Então, por isso que o meu ano ele começa em setembro e termina em agosto. Então, as minhas metas de 2025 começaram em setembro de 2024. E foram concluir, o prazo foi concluído em agosto de 2025. Então, desde setembro de 2025, já faz 2 meses que eu estou trabalhando nas metas de 2026. Então, quais foram as metas de 2025? 100 vídeos no YouTube, criar o hábito de treinar, que eu não possuía, eu treinava de vez em quando, mas eu não tinha o hábito de treinar com frequência, e manter o hábito de estudar, porque eu já criei, já desenvolvi o hábito de estudar. Em 2023, eu me dediquei muito para os estudos, quase que exclusivamente. Em 2024, eu comecei a perder esse hábito. Então, eu quis
retomá-lo e mantê-lo sem perder para 2025. E vamos ver o que eu fiz. 87 vídeos dentro desse prazo de setembro a agosto. E agora tá saindo mais 11, né? Que ainda tá dentro do ano calendário de 2025, onde vai fechar 98 vídeos, o que é muito próximo da meta. Mas até agosto foi 87 vídeos que eu consegui produzir. 160 dias treinados até a nova definição de metas. Então, do ano de 365 dias, eu treinei 160. No ano de 2025, o que eu treinei? Eu fiz alguns poucos treinos de kickboxing e de jiu-jitsu, porque eu estava morando 8 quilômetros longe da academia do meu mestre e eu ia a pé. Então, eu só conseguia ir uma vez por semana, nem sempre. Então, fiz pouquíssimos treinos disso. Eu tô aqui com uma camiseta. Espero que... Deixa eu ver, deixa eu segurar o microfone para não atrapalhar. 21 quilômetros, Wine Run. Foi em 2025, eu fiquei um mês e meio, quase 2, treinando só corrida para correr essa meia maratona. E corri, tô aqui com a camiseta, né? Peguei segundo lugar na minha categoria. Terminei os 21 quilômetros em 3 horas. Tá? Deu 2 horas, 59 minutos e deu 3 horas, né? E no resto do tempo eu treinei musculação. Isso antes de me mudar, em agosto, ou seja, já entrou nas minhas metas de 2026. Em agosto eu me mudei para muito perto da academia do meu mestre, cerca de 200 metros. E aí eu parei com a musculação, parei com a corrida no tempo. Já fiz mais uma prova de corrida de 5 quilômetros. E eu comecei a treinar. Comecei a treinar muito mais kickboxing, voltei a treinar taekwondo e comecei a treinar mais jiu-jitsu. No momento eu estou um pouquinho parado no jiu-jitsu, porque daqui poucos dias eu vou participar da minha primeira competição, meu primeiro campeonato de kickboxing, e 2 semanas depois eu tenho um exame de graduação no taekwondo. Então agora eu estou focado um pouco mais nessas duas, mas eu consegui começar a treinar muito mais, porque tem 2 treinos por dia na academia do meu mestre, então eu estou treinando no mínimo 5 vezes por semana e às vezes no máximo de até 11 vezes por semana, porque já teve semana que eu fui todos os 2 treinos, todos os dias de segunda a sexta, e aí no domingo eu ainda saí para correr. Então já teve semana de 11 treinos. Então agora eu estou melhorando. E foram mais ou menos 150 horas de cursos estudados e 25 livros lidos em 2025. Então eu acho que eu consegui manter o hábito de estudar. Esse eu acho que deu certo, criar o hábito de treinar. Acredito que consegui também, porque depois que eu me mudei eu comecei a treinar mais ainda, mas eu já tinha criado o hábito da musculação, eu estava indo no mínimo 4 vezes por semana. E 87 vídeos não bateu 100, se considerar vídeos curtos que eu fiz, porque foram 87 vídeos longos no YouTube. Mas se considerar outros tipos de vídeo que eu fiz como vídeos curtos, não os cortes, mas os que eu realmente gravei, acredito que passou de 100 sim. Então, se eu falhei ou não, tá aí para vocês que estão assistindo julgarem. Eu tô olhando para baixo para ler o meu roteiro, tá? Tenho aqui meu caderno de roteiros, já com a logo do CHV, daqui a pouco eu falo mais sobre. Aqui eu anotei para eu explicar um pouco sobre esse processo de definição das metas. Porque, cara, metas de 2025, deu para ver que foram 3 metas, tá? 100 vídeos no YouTube, criar o hábito de treinar e manter o hábito de estudar. Como que eu cheguei nesse processo de definição de metas? Porque eu falhei muitas vezes já. É desde 2022, se eu não me engano. Na verdade, eu já tentei um pouco ali na adolescência, mas eu nem lembro como é que era, de tão inicial que eu era. Mas acho que desde 2022 que eu comecei mais forte nesse processo de definição de metas. Então eu já tive o erro de definir 10, 11 metas e ver que é impossível de batê-las. Já tive o erro de definir metas extremamente ambiciosas e inalcançáveis, e aí falhar e não conseguir atingir-las. Já defini menos metas, defini 5 metas já uma vez, onde além do profissional, físico e intelectual, eu adicionei as áreas espiritual e relacionamento. E essas metas aqui, elas também não deram certo, não funcionaram. Para mim não funcionou definir essas metas.
Já tentei usar metas com números extremamente específicos, como por exemplo, vou fazer tantas coisas em tal data e definir o calendário do ano inteiro. E também me frustrei com isso porque definir uma agenda para o ano inteiro não funciona, não funciona, porque acontecem imprevistos. Ontem mesmo aqui, esses vídeos aqui era para eu ter terminado de gravar ontem. Não deu. Minha namorada passou mal, teve um problema e eu precisei levar ela na UPA e acompanhar ela na UPA e esperar ela e cuidar dela. E é agora que ela melhorou um pouco, eu consegui voltar para gravar um pouco mais. Então, imprevistos acontecem, não dá para definir a agenda do ano inteiro. Aquele negócio do mapa Smart ou Marte também não foi 100% alinhado. Agora, metas serem listas e o mapa da meta ser uma lista, de certa forma funciona. Já eu chego lá sobre isso. Na verdade, eu vou falar sobre isso quando eu chegar na meta de 2026, que eu vou falar também. Mas o que deu certo? Um processo de definição de metas depois de vários anos errando. Poucas metas, tá? 3 metas para mim é o número que dá certo. Eu acho que um ano com uma meta só, uma única meta, também dá certo, mas aí essa meta tem que ser mais ambiciosa e aí tu tem que saber que tu vai desequilibrar a tua vida, porque, por exemplo, tu pode dedicar um ano inteiro para um objetivo. Então, por exemplo, quero dedicar o meu ano. Cara, minha namorada ela teve a meta de comprar os equipamentos do trabalho dela. Ela é fotógrafa, ela queria comprar câmera, lente, essas coisas. E é um negócio caro. Então ela definiu a meta de um ano inteiro, então um ano inteiro, com foco máximo em trabalho, para juntar dinheiro para comprar o equipamento. Aí depois de atingir isso, dá para pegar um ano para se dedicar a exercício. Tem gente que bota ali a meta de um triatlon, por exemplo, ou de uma maratona, alguma coisa do tipo. Então, dá para tu dedicar um ano para uma coisa só. E é claro, tu vai ter que, cara, minha meta esse ano é trabalho. Tenta fazer um exercício de vez em quando, ler de vez em quando para não desequilibrar total. Mas tu sabe que o teu foco tem que ser direcionado para um lugar. Agora, para mim, é melhor, eu achei melhor, dedicar 3 metas para essas 3 áreas: profissional, intelectual e físico. Para mim, essas 3 áreas foi o que deu certo. E como é que eu defini a meta, por exemplo? Criar o hábito de treinar. Criar o hábito de treinar, logicamente, exigia que eu anotasse quais dias eu estava treinando. Então, no meu Notion, eu criei um habit tracker, onde tinha ali trabalho, exercício e estudo. E aí, todos os dias que eu treinava, eu marcava. Quando eu não treinava, eu não marcava. E aí, quando acabou o ano, eu voltei lá no calendário e eu contei quantas marcações tinha para ver quantos dias eu tinha treinado. Só que eu tive que também, além de criar o hábito de treinar, criar o hábito de anotar aquilo ali todo dia. Por isso que eu configurei, quando abrisse o computador, aquela tela era a primeira que abria e iniciava sozinho. E também ficava na tela inicial do meu celular, para facilitar. E pro hábito de estudar foi a mesma coisa, e obviamente, sem vídeos no YouTube. Aí eu tenho que organizar. Que dia eu vou escrever os roteiros, quantos roteiros, que dia eu vou ter ideias de conteúdo, quais dias vão ser de gravação, quais dias vão ser de edição. Exige uma organização para fazer isso. Então, tem uma lista de tarefas, por exemplo, 100 vídeos para o YouTube. Eu tenho que fazer tantos vídeos por mês, então eu tenho que anotar aqui, ó, ideias de conteúdo, ter tantas ideias, aí eu tenho que tirar um dia para isso, escrever tantos roteiros, aí tem que ter o dia de gravação dos roteiros escritos, o dia de edição daqueles vídeos que foram gravados, o dia de postagem dos vídeos. É melhor fazer tudo em bloco, né? Tudo em bloco funciona melhor. Então, organizar dessa maneira. Então, botar uma lista das coisas que precisam ser feitas para atingir a meta também deu muito certo. Agora, por exemplo, se eu botasse treinar, sei lá, adquirir 5 quilos de massa muscular. Cara, isso não dependeria só de treinar. Não dependeria só de treinar. Então, por exemplo, eu treinei e eu não consegui 5 quilos de massa muscular. Mas eu criei o hábito de treinar. Então eu sabia que naquele momento o importante era mais
a execução da tarefa do que o objetivo. Então, por exemplo, eu poderia ter botado a meta ali, 1.000 inscritos. Tá, o que eu preciso fazer para ter 1.000 inscritos? Ah, eu posso gastar meu tempo indo em vídeos de outras pessoas comentar para as pessoas entrarem no meu canal e se inscrever. Seria jogar tempo fora, por quê? Porque eu organizei a meta de uma maneira ruim. Agora, eu sei que para eu ter renda como expert, eu tenho que ter audiência para que as pessoas vejam eu e comprem meu produto. E para isso eu tenho que produzir conteúdo. Então, meu objetivo foi a produção de conteúdo. Então, a minha meta, ela foi feita de forma inteligente. Beleza, eu quero o resultado. Eu quero a renda financeira e para isso eu vou criar um infoproduto, vou botar pessoas nesse infoproduto. Para isso eu tenho que crescer as minhas redes sociais e para isso eu tenho que produzir conteúdo. Então, a tarefa específica é a produção de conteúdo. Eu quero melhorar o meu shape. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a dieta, me hidratar, fazer tais exercícios, tantos dias por semana, tá? Tá, mas primeiro eu preciso criar o hábito de treinar. Porque se eu não tiver o hábito de treinar, nada disso adianta. Então, por exemplo, foi ano passado que eu criei o hábito do exercício. Esse ano eu já estou treinando regularmente e isso não me é mais um esforço fora do normal. Então agora eu estou me dedicando para a alimentação, melhorando a minha alimentação. Então cada momento vai tipo, construindo um passo. Primeiro tu cria o hábito do exercício. Depois tu melhora a alimentação. Daqui a pouco o corpo vai se moldando de forma melhor. É a consequência natural daquele ato que tu está exercendo. Então a meta ela foi definida de forma muito inteligente. Eu poderia botar ler 50 livros. E aí eu vou selecionar livros extremamente curtos. Não vou pegar um calhamaço de 1.000 páginas para ler. Eu vou ler o livro sem anotar, sem revisar, porque a meta é ler 50 livros. Mas quando a meta é manter o hábito de estudar, não interessa quantos livros eu li, eu posso ler 3 livros. Se eu li 3 livros de 1.500 páginas, se eu li 3 livros técnicos, cara, eu li muito, estudei muito. Fazer curso? Cara, eu posso simplesmente botar os cursos tudo no vezes 2,5 e assistir tudo correndo e pulando assim, pegar os resumos e marcar concluído em tudo. Ou a minha meta pode ser simplesmente estudar 1 hora por dia. E aí eu vou estudar com calma. E não interessa se naquela 1 hora eu avancei várias aulas ou se eu precisei rever a mesma aula várias vezes. O que interessa é que eu estudei. Então as metas elas foram definidas de forma inteligente para não me sabotar. Foram poucas metas, foram metas das áreas estratégicas, foram metas que me ajudam nos meus objetivos de longo prazo. E esse foi o meu processo de definir elas. Agora sobre as minhas metas de 2026. As metas de 2026 são 100 verdadeiros, 250 treinos e 365 horas estudando. Ou seja, eu percebi que eu criei o hábito de treinar. Porque eu treinei 160 dias no ano, não dá para dizer que eu não criei. Entretanto, eu gostaria de treinar mais, porque isso dá o quê? Uns 40% do ano. Eu gostaria de treinar mais, eu gostaria de treinar, cara, pelo menos 80% do ano. Mas eu percebi que seria muito ambicioso, por exemplo, subir a minha meta de 160 para 300 ou para 350 dias de treino. Seria inviável. Então, o que eu botei? 250 treinos no ano. Se eu treino 2 dias, 2 treinos no dia, por exemplo, treinei kickboxing, treinei jiu-jitsu, treinei kickboxing, treinei taekwondo, treinei jiu-jitsu e corri. Foram 2 treinos. Então, é possível de em 125 dias eu bater essa meta se eu treinar 2 vezes por dia. Isso significa que também é possível num ano eu treinar 500 treinos em 365 dias. Porque eu posso ir até 730 treinos se eu treinar todos os dias 2 vezes por dia. Agora, não preciso disso. Mas se eu fizer 500 treinos, incrível. Mas pular de 160 para 500 ia ser muito absurdo. Então, 250. Essa foi minha meta. 365 horas de estudo. Por quê? Porque eu quero
criar o hábito de estudar 1 hora por dia. Entretanto, tem dias que são muito corridos. E aí eu ia me frustrar muito se, por exemplo, cara, alguém ficou doente, tive que ir para o hospital, um negócio quebrou, tive que sair para comprar comida porque acabou, tive que fazer comida, não deu para faltar o treino porque aquele treino era muito importante, tinha alguma coisa importante nele e teve muita demanda no trabalho, quase não dormi. Não deu para estudar. No primeiro dia que isso acontecesse, eu ia me frustrar, porque eu ia botar estudar 1 hora por dia. Primeiro dia que deu errado, pô, já não estudei 1 hora por dia no ano inteiro. Falhei. Agora, se eu boto 365 horas de estudo, eu sei que, por exemplo, cara, essa semana, terça-feira, deu ruim. Não consegui estudar 1 hora. Eu posso estudar 2 horas na quarta e compensar. Ou só consegui 1 hora na quarta, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta, 1 hora na sexta. Sábado eu vou estudar 2 horas. Se der, eu vou estudar 3 horas, que aí se na próxima segunda-feira der problema, eu já tenho 1 hora bônus ali. Então o que eu estou fazendo? Eu estou marcando ali, ó. Hoje eu estudei 1 hora de curso. Aí eu marco. Eu estudei 1 hora de curso e eu li por 1 hora. Então foram 2 horas de estudo. Então eu marco ali 2 vezes. Então, estou marcando. Não está sendo todos os dias, mas tem dias que é 2 vezes por 2 horas no dia. Isso compensa os outros dias. Então, é uma meta inteligente também, porque eu preciso o quê? Me manter estudando. Não adianta eu botar concluir tais cursos, aí eu vou só marcar concluído e vou assistir super rápido, não vou entender nada. Ou ler tantos livros, aí eu vou só pegar livros curtos e de pouco valor, ao invés de pegar calhamaços grossos ou livros técnicos para ler. Não, assim eu me mantenho estudando 1 hora por dia. Isso vai, no longo prazo, me trazer o resultado que eu quero através do estudo. Então essa meta é construída de uma maneira inteligente. E a última meta, a meta profissional, que são os 100 verdadeiros, não sei se você sabe, eu tenho uma comunidade chamada CHV, que é Comunidade Homens Verdadeiros. Então eu quero 100 verdadeiros, ou seja, 100 homens ali dentro dessa comunidade até o final de agosto de 2026. E aí, para isso, o que eu fiz? Defini uma meta um pouco mais estratégica do que a anterior. A estratégia da anterior era 100 vídeos. Agora que a meta é 100 verdadeiros, eu não necessariamente vou fazer muitos vídeos. Mas eu montei um planejamento de quais são as tarefas mais inteligentes em prol de atingir essa meta. Então, por exemplo, talvez fazer um lançamento seja mais inteligente do que só fazer muito conteúdo. Ou talvez eu faça menos vídeos e vídeos mais estratégicos. Talvez eu mude a estratégia de conteúdo. Talvez eu crie um outro produto para fazer tráfego pago, para chamar de isca. Então, tem maneiras mais inteligentes de eu conseguir trazer clientes, ao invés de só gravar vídeos, que só gravar vídeos por gravar. Também pode ser que eu grave vídeos e os vídeos não saiam de qualidade, porque eu tenho que bater a meta de vídeos, e aí o vídeo não está me ajudando a converter. Então, montando metas um pouco mais estratégicas para se alinhar com os meus objetivos, mantendo em 3 metas. Agora, tenho aqui para eu falar um pouco sobre a importância das metas anuais, da progressão delas, dessas metas aqui para mim e dos planos e objetivos de vida. O que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, por que é importante definir metas todos os anos? Porque um ano ele é um marco na nossa vida, ele é um período importante. Em, por exemplo, uma semana tu não consegue fazer muita coisa, em um ano já dá para fazer. Porém, provavelmente teus objetivos de vida grandes, os teus sonhos, eles não são alcançáveis em um ano. Então, por exemplo, digamos que eu quero ficar milionário. Fazer R$ 1 milhão é uma meta realista para o Rogério, que ano passado estava ganhando um salário mínimo? Não é. Mas, talvez, criar um negócio que começa a faturar e faz um break-even. Isso é uma meta realista para um ano. E para o próximo ano talvez seja assim, R$ 1.000, 200, 500, depois 1 milhão. Então talvez tu demore 5 ou 10 anos para chegar naquele teu grande objetivo. Mas aí tu olha para aquele teu grande objetivo, tu quebra ele em etapas e aí tu vê o que é, qual é a linha de progressão. Então, por exemplo,
quero fazer um negócio milionário. O que tu precisa fazer primeiro? Digamos que tu precisa passar por um 6 em 7. Nos lançamentos da minha mãe, tem esse objetivo. Passar por um 6 em 7. Beleza. Para eu passar por um 6 em 7, qual é o passo anterior? O que eu tenho que fazer? Então tu vai olhando assim o objetivo de longo prazo, os teus planos de vida, os teus sonhos mesmo, que só são plausíveis em 5, 10 anos, e aí tu quebra em etapas, bota isso numa lista, numa progressão, e vê o que é possível de fazer em um ano. E é para isso que servem as metas anuais. Porque em pouco tempo tu não faz muita coisa. E se a meta for muito distante, tu desmotiva. Agora, esse ano, botar 100 verdadeiros na minha comunidade é plausível. E aí no próximo ano, pode ser que eu queira botar 200 ou 500. Para daqui 3 anos botar 1000 pessoas. Isso é plausível. Se eu quero ter 100 mil pessoas na minha comunidade, isso é uma meta para 10 anos. Mas esse ano é possível botar 100. 100 pessoas, são 100 clientes. Isso é possível, isso é plausível. Então, ter essas metas anuais é importante por causa disso. Elas têm uma progressão natural, justamente com esse objetivo. Então, por exemplo, no treino, eu quero ter um dia 3 faixas pretas. Eu quero também um dia ter um bom shape no meu corpo. Cara, a primeira coisa que eu tinha que fazer era criar o hábito de treinar. Aí agora eu estou melhorando o meu hábito de treinar. Porque nesse ano é possível eu progredir o meu treino. Ou seja, eu criei o hábito, eu treinei no ano, mas eu treinei pouco. Agora eu quero treinar 10, 15, 20% do ano a mais. E no próximo ano 10, 15, 20% a mais. Quando eu estiver treinando 80% do ano, aí sim eu posso começar a botar uma meta, por exemplo, de melhorar a qualidade do meu treino ou de alterar o treino. E aí, por exemplo, eu posso botar uma meta de uma faixa preta para daqui 2 anos. Para esse ano não dá. Mas daqui 2, 3 anos isso é possível. Então as metas elas são anuais porque elas têm essa importância de nos manter engajados, empolgados nela. Elas têm essa progressão natural. Essas metas são muito importantes para mim, porque por exemplo, cara, meus sonhos de vida envolvem isso. Eu quero viver como expert, porque eu amo estudar e eu amo ensinar, eu amo explicar, eu amo dar aula. Eu tô aqui porque eu amo isso. E eu quero que isso seja uma fonte de renda para mim. Então, estudar é importante, porque eu tenho que aprender muito para poder ensinar. Treinar é importante, porque eu tô falando sobre como treinar é importante em vários vídeos. Então, é muito relevante que eu tenha essa vivência na prática. Eu falo do shape, eu falo da luta. Então, eu tenho que viver isso na prática. Isso é o que me constrói como uma pessoa capaz de ensinar os outros aquilo que eu estou fazendo. E eu também preciso me dedicar ao negócio em si e não só à minha formação como expert. Por quê? Porque eu preciso que isso me traga renda. Para eu poder viver só disso e me dedicar mais ainda para isso. Isso é possível. Porque, cara, com 1000 pessoas pagando R$ 20 na comunidade Homens Verdadeiros, eu consigo viver. Eu consigo viver e me dedicar exclusivamente só para isso. E estudar cada vez mais e treinar cada vez mais para aprender sobre treino, aprender sobre dieta, aprender sobre o estudo. Eu estou estudando as virtudes e os vícios para ensinar os homens a se libertar dos vícios e a desenvolver as virtudes. Então, essas metas são importantes porque elas são o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida de longo prazo. Eu também quero ter 3 faixas pretas, é um sonho meu. É possível que em 2027 eu alcance minha primeira. É possível. Eu estou treinando. E eu estou melhorando muito o meu shape, a minha força e a minha habilidade. Então essas metas elas são muito importantes para mim. As metas elas têm que ser alinhadas com os teus objetivos de vida. E, cara, viver podendo ser expert, ou seja, estudar e ensinar, que é o que eu amo fazer, eu sempre amei ser professor. Para mim não existe profissão que eu deseje mais do que ser professor. E o digital permite que o professor ele seja bem remunerado.
se ele souber fazer o marketing digital da forma correta, que é o que eu estou iniciando aqui. Isso aqui demora mesmo, é normal. Cara, é o meu objetivo de vida. Então essas metas, elas são importantes. As metas anuais são importantes, essas metas são muito importantes para mim. Essa é a minha construção delas. Sei que o vídeo ficou longo, então só para encerrar, se tu quer entrar na CHV, Comunidade Homens Verdadeiros, para compartilhar as tuas metas também comigo, ou pedir ajuda para desenvolver e planejar as tuas metas, e também para ter ajuda para atingir elas, não só minha, com o meu conhecimento, mas da comunidade no geral, com todos os homens que estão ali dentro, e que a gente pode se apoiar e se unir. Cara, só entra, porque isso vai te ajudar a mudar a tua vida. Sozinho é mais difícil. Acompanhado é mais fácil, e acompanhado no ambiente certo, com homens bons querendo te ajudar, é mais fácil ainda. Então, se tu quer entrar, clica no link da descrição e entra na CHV. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.